Olá, tudo bem? Tudo bem legal? Tudo beleza? Deixa eu chegar mais perto aqui. Deixa eu ver se está bem enquadrado. Esse vídeo de hoje não é um vídeo que eu fiz o roteiro, não. É um vídeo totalmente espontâneo. Porque na grande maioria dos meus vídeos eu preparo o roteiro, preparo tudo direitinho para ficar bem organizado, porque se você nem sempre aquilo que é espontâneo vai sair legal, né? Então é bom você preparar um roteiro para ter um norte. Mas dessa vez eu resolvi fazer tudo de maneira espontânea, totalmente aleatória, né? E era para eu ter gravado esse vídeo há algum tempo, mas devido aos acontecimentos, devido a eu também não estar com muita cabeça para isso, eu fui adiando, mas eu resolvi gravar agora, né? Nesses últimos dias eu tenho recebido alguns ataques, algumas críticas, enfim, alguns não, muitos, né? E para falar a verdade, não é algo assim que isolado, que nunca aconteceu antes, começou a acontecer só agora. Mas existem certas coisas na vida da gente que, dependendo do momento em que aquilo acontece, te abala mais ou menos do que abalaria em situações normais. E essa situação especificamente agora me abalou mais, exatamente porque eu já não estou vivendo num momento muito legal, né? Enfim, para quem talvez muitos não devem saber, né? Eu tenho recebido alguns comentários aí nos vídeos de pessoas me atacando, falando coisas desagradáveis sobre mim, falando que talvez eu nem deveria levantar da cama, né? E um dos comentários mais pesados que eu recebi foi uma pessoa dizendo que o assalto que eu sofri há pouco, que para ele pessoas na cadeira de roda tinham que morrer, né? Esse foi apenas um dos comentários pesados que eu recebi. Eu não respondi, né? Inclusive eu não respondi nenhum comentário desses. Eu resolvi. A minha vontade, para falar a verdade, era sumir das redes sociais, era ficar neutro, era ficar totalmente isolado. Porém eu não posso, né? Porque eu trabalho na internet, eu trabalho com a internet. Então, para mim, ficar fora das redes sociais não é mais uma opção, né? Porque é o meu trabalho, né? Eu tenho uma loja online, enfim, eu tenho tudo, eu tenho as coisas para fazer que envolvem internet. Então, não tinha como eu simplesmente tirar um tempo para mim. Mas a minha grande vontade era essa, né? E eu estava refletindo sobre isso esses dias, sabe? Então eu estava mergulhando muito no trabalho, mergulhando muito nas outras coisas para não poder ficar focado muito nisso. Porque quando você pensa muito nessas coisas, você se deprime, sabe? É uma coisa que realmente te afeta. E como eu disse, dependendo da situação que essas coisas acontecem, aquilo te abala mais ou te abala menos, né? Mas é uma coisa que nesse momento me abalou mais, principalmente porque tocou em muitas feridas que eu já tive no passado. Hoje eu lido melhor com isso, né? Como por exemplo, eu sempre tive um problema de muitas coisas, né? E uma delas era sobre casamento. Eu sempre sonhei em casar, meu sonho, sabe? Eu sempre imaginava aquele comercial de margarina, sabe? A família toda sentada na mesa. E depois que eu me converti, esse sonho só aumentou, porque eu fico imaginando eu com a minha família toda sentados ali sentado ali à beira da mesa, sabe, refletindo, meditando sobre a palavra, fazendo um culto familiar. Inclusive eu falo para isso para muitas pessoas que têm muitos membros da família na igreja. Eu não tenho, então, sabe, na minha casa mesmo é só eu que sou crente, mas eu sonho muito em poder ter uma família que todo mundo está na igreja e todo mundo ali na beira da mesa ali, abrindo as Bíblias e lendo a Bíblia junto. E eu falo muito para quem tem famílias na igreja para fazer isso, ler a Bíblia dentro de casa ali entre a família mesmo. Então é um sonho que eu tenho, né? Depois que tudo, porque todos os meus sonhos envolvem a obra de Deus. Então eu tenho muita vontade de casar, ter filhos, poder fazer a obra de Deus, né, com mais excelência, porque como a Bíblia mesmo diz, né, melhor caminhar dois do que um.
Eu não deixo de fazer a obra porque eu estou sozinho, não. Eu continuo fazendo a obra porque eu... mas eu acredito que quando eu casar eu vou fazer muito mais, né? Como antigamente, antes de eu ter minha cadeira motorizada, eu já fazia obra sem cadeira motorizada. Eu tinha uma cadeira de roda manual, eu fazia obras com a minha cadeira de roda manual. E eu falava para Deus me dar uma cadeira de roda motorizada para me poder fazer mais a obra, ter mais condições de fazer a obra. E quando Deus me deu a cadeira de roda motorizada, eu pude ter mais condições de fazer a obra, eu pude poder exercer com mais excelência ainda aquilo que era a minha grande paixão, que era a obra de Deus. Então, e quando vier o casamento, a minha Rebeca chegar, eu vou fazer muito mais ainda. Então, quanto mais... porque eu já vejo muito acontecer ao contrário, né? Pessoas que andavam a pé, pediam a Deus um carro para fazer a obra e depois Deus abençoa ele com um carro e ele não faz a obra, não leva nem os irmãos em casa. Já vi muito isso acontecendo. Então, eu sempre pedir a Deus para não deixar isso acontecer comigo, porque se eu pedir uma cadeira de roda motorizada, não é para eu me divertir, não é para eu ficar batendo perna na rua à toa, embora eu ande muito. Mas é para mim fazer a obra de Deus. E eu tenho feito muito a obra de Deus com a cadeira. E depois que Deus me deu a cadeira de roda motorizada, no ano de 2016, eu comecei a fazer muito mais daquilo que eu já fazia. Então, e um casamento para mim também vai me dar muito mais condições de fazer do que eu faço hoje, né? Porque, enfim, e essa pessoa que andou me atacando não foi só uma pessoa, né? Não sei se foi só uma, eu acredito que não foi, porque o jeito de escrever a gente percebe que é diferente, né? Então pode ser que tenha sido uma pessoa que escreveu mais de uma conta, né? Ou não sei, né? Mas enfim, eu acredito que não foi só uma pessoa. E ela falava muito sobre isso, que quem é que vai querer casar com uma pessoa como eu? E essa é uma pergunta que eu já me fiz muito, sabe? Eu já me questionei muito sobre isso, porque infelizmente o ser humano ele enxerga muito a aparência, infelizmente. Mas eu acredito que a pessoa certa na minha vida, ela vai olhar para mim, vai enxergar além dessa carcaça aqui, vai enxergar além dessa aparência, vai enxergar além de tudo. Vai olhar para mim, vai ver algo que ninguém nunca viu, né? Porque é assim que é o amor. Né? Tem aquele ditado que diz que o amor é cego, né? Às vezes você olha para uma pessoa assim e fala, nossa, mas que fulano feio, né? Como é que essa pessoa foi se apaixonar por essa pessoa? Mas é o amor. O amor é muito mais do que aparência. Às vezes você não entende porque não é você que ama aquela pessoa, né? Então, e eu sou do tipo de pessoa que eu não dou muito valor à aparência. É importante? Talvez sim, talvez não. Mas é o mais importante de tudo? Com certeza não, né? Porque a Bíblia ela nos diz que lá no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que é o meu versículo preferido, né? Deus, ele não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, ou seja, a aparência. E Deus olha para o coração, aquilo que está por dentro, né? E lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o quê? Seres imitadores de Deus. Então, se Deus ele não olha para a aparência, nós temos que imitar a Deus e também não olhar para a aparência. Mas, infelizmente, o ser humano vive de aparência. Tanto aquelas pessoas que buscam o relacionamento, procuram primeiro a aparência, quanto aquelas pessoas que, às vezes, querem mostrar aquilo que elas não são, né? Na igreja existe muito isso, pessoas que vivem de aparência. Então, eu sou essa pessoa aqui que você está vendo. Só que muitas vezes as pessoas elas vão me olhar e sem me conhecer vão me julgar pela minha aparência sem antes trocarem um minuto de palavra comigo. Mas é como eu falei, eu acredito que a mulher da minha vida, ela vai chegar, vai olhar para mim e vai ver o que ninguém nunca viu. Vai olhar para mim e enxergar além dessa aparência que muita gente enxerga. Vai olhar para mim e olhar e ver um homem mesmo, um homem de Deus, um homem que busca a Deus, um homem que ela, por mais que eu tenha 1001 defeitos, ela vai olhar talvez da minha única qualidade que eu tenho. E é isso que eu acredito. Esses últimos comentários, esses últimos ataques, sim, me afetaram bastante. Não vou dizer que não, porque eu sou um ser humano, né? Às vezes as pessoas esquecem muito disso, mas eu sou um ser humano. Mas eu acredito que, como aconteceu no dia do assalto, o problema está naquela pessoa e não em mim.
quando eu fui assaltado, eu percebi ali que eu falei, nossa, ó, não é que eu sou crente mesmo? Porque às vezes nós só vamos nos dar conta quando a situação acontece na vida da gente e a gente age diferente de uma pessoa do mundo, por exemplo. E eu percebi no assalto que realmente eu era crente, porque eu não consegui sentir raiva do assaltante. Eu fiquei triste, fiquei com certeza, mas eu senti pena dele, sabe? Eu fiquei imaginando como não devia estar a vida daquela pessoa, porque claro que eu nunca gostei de ser tratado diferente de ninguém, mas para uma pessoa chegar ao ponto de roubar um celular no meio da rua de uma pessoa numa cadeira de rodas, imagina como é que não está a vida dessa pessoa espiritualmente falando. Talvez eu esteja na cadeira de roda fisicamente, mas essa pessoa está muito mais deficiente do que eu. Então, e sobre os comentários foi basicamente a mesma coisa, sabe? Eu fiquei imaginando como é que não deveria estar a vida dessa pessoa, sabe? Uma pessoa simplesmente me atacou dizendo que eu deveria ter vergonha na minha cara. Eu sou negro, cadeirante, e mesmo assim ainda sou cristão, sabe? Sabendo que cristãos foi os que mais mataram pessoas no mundo, e começou a dar cada argumento, sabe? E eu sou cristão não é porque eu sou negro, eu sou cristão não é porque eu sou cadeirante, eu sou cristão porque eu reconheci que a minha vida ela foi paga lá na cruz por Cristo. Só por isso, independente da minha cor, independente de qualquer coisa, eu sou cristão porque eu sou grato a Deus porque Ele me deu a vida. Sem Ele eu não teria vida, sabe? Eu fico imaginando como era a minha vida há 13 anos atrás, quando eu me converti. E eu fico imaginando como é que era a minha vida. E na verdade eu não tinha vida, porque eu não sentava, eu ficava deitado na cama e passei deitado na cama por 4 anos. 4 anos, dos meus 14 até os meus 18 anos ali em depressão, abandonado pelo mundo, pela sociedade, pela família, por tudo. E Jesus ele esteve ali comigo o tempo todo. Por isso que eu sou cristão. Porque quando Jesus ele tinha tudo para me abandonar, Ele não me abandonou, porque eu me revoltei contra Jesus. Eu culpava Ele de tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu fiquei sem andar, perdi meu irmão, meu único irmão, sabe? No meio, e foi uma coisa atrás da outra. E mesmo assim, Jesus, mesmo eu culpando Ele de todas as tragédias que aconteceram na minha vida, Ele não me abandonou. Se fosse outra pessoa, falaria assim, não, você não merece, não, você tem que morrer mesmo. Eu estou aqui do seu lado e você está aí me maltratando, está me atacando. Jesus não, por mais que eu atacasse Ele, por mais que eu culpasse Ele, por mais que eu me revoltasse contra Ele, Ele teve paciência para eu abrir meu coração para Ele entrar. E depois disso, eu vou dizer que a minha vida mudou completamente. Eu passei 4 anos deitado na cama, não conseguia sentar para nada, até tomar banho, eu tomava deitado. E quando eu conheci Jesus, eu me converti no dia 29 de março de 2010. Com 6 meses eu comecei a sentar. Nenhum fisioterapeuta em Rio Verde conseguiu me colocar sentado. Eu fazia várias fisioterapias e não conseguia ficar sentado. Depois que eu me converti, com 6 meses eu comecei a sentar. E eu comecei a entender que na minha vida existia um propósito. Eu não tinha ficado em cima de uma cama por acaso, simplesmente porque Deus tinha prazer em ver o sofrimento do ser humano. Não. Eu tinha ficado em cima de uma cama porque Deus tinha um propósito na minha vida. E depois que eu me converti, eu comecei a entender isso, porque através da minha vida, muitas pessoas foram transformadas, muitas pessoas vieram para a presença de Deus. Eu falo porque eu escuto isso diariamente. Pessoas falando, sabe? E às vezes nós achamos que a nossa vida é insignificante e não nos damos conta do quão diferença nós fazemos na vida dos outros. Talvez a nossa vida é cheia de luta, cheia de peleja, mas Deus está lá nos dizendo assim, eu estou usando você para resgatar vidas. Porque da mesma maneira que Jesus ele disse para Pedro que faria de Pedro pescador de homens, a partir do momento que nós começamos a enxergar Jesus, porque antes nós éramos do mundo e não enxergávamos Ele, Jesus ele nos fez também pescadores de homens. E a nossa vida não é mais para viver para nós, é para viver para os outros. Houve um momento na minha vida em que eu me questionei muito, né?
eu até perguntei para um amigo meu, né, Lucas Silva, por que às vezes a gente sabe lidar tanto com os problemas dos outros e ajudar tanto as outras pessoas, e quando se trata dos problemas da gente, a gente não sabe o que fazer. Muitas pessoas dizem que eu tenho um dom de sabedoria, mas quando é para lidar com a minha própria vida, parece que eu não sei o que fazer. Foi um questionamento que eu fiz na época, e a resposta que ele me deu foi certeira, sabe? Foi lá na minha alma. Ele disse que Deus, ele não nos dá o dom para nós servirmos a nós mesmos, mas sim para servir os outros. E desde então eu comecei a entender que a minha vida não era para mim, era para os outros. Tudo que eu faço reflete nos outros. Todas as minhas atitudes refletem nos outros. Todas as minhas palavras refletem nos outros. Então nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para o mundo, para ganhar o mundo. E eu falo mundo, não é esse mundo terra, não. Eu falo mundo no caso das pessoas. Porque nós nós influenciamos sim outras pessoas. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Talvez, quem sabe, aquela pessoa que me assaltou, talvez o Espírito Santo vai tocar no coração dela e fazer ela refletir: nossa, eu assaltei um cadeirante. E talvez daí o Espírito Santo, talvez daí Deus comece a trabalhar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa se arrepende e começa a ir para a igreja. Ontem, uma pessoa perguntou para mim se eu era evangélico. E eu nem tinha abrido a boca ainda, eu estava quieto ali no meu canto e simplesmente ela me soltou essa pergunta. E isso não é a primeira vez que acontece, eu fico sempre me questionando dessa vez no bom sentido. Fala, como é maravilhoso servir a Deus. Porque só pelo fato de você servir a Deus, você não precisa nem abrir a boca para falar, as pessoas já reconhecem você como um cristão. Porque eu poderia sair gritando aos quatro cantos: eu sou cristão. Mas não precisa, porque o próprio Espírito Santo vai testemunhando sobre a gente. E eu aprendi desde o início da minha caminhada: fala para o mundo quem é o seu Deus, e Deus falará ao mundo quem é você. E eu falo isso não é no sentido de engrandecer o teu nome, mas é que através de você o nome de Deus seja engrandecido. Então eu acredito muito nisso, que aquele assaltante que me roubou meu celular, talvez através daquela situação errada que ele teve de me roubar, ele vai refletir sobre o porquê que ele assaltou um cadeirante. E essas pessoas que andaram me atacando também podem refletir e verem que estar na cadeira de roda não é uma enfermidade que a ponto de condenar uma pessoa. Mas estar enfermo de alma, sim. Eu estou enfermo fisicamente, mas quantas e quantas pessoas aí não estão enfermas espiritualmente, emocionalmente, a ponto de atacarem umas às outras. Lá no céu não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter enfermidade. Por isso que eu estou vivendo para Cristo aqui nessa terra, por gratidão. E eu quero encerrar dizendo para você que eu nunca achei que eu prego bem, eu nunca achei que eu canto bem, eu nunca achei que eu faço o que eu faço porque eu sou bom naquilo. Não. Tudo que eu faço com a plena consciência de que é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Tudo. Se você disse que eu prego mal, você não está me falando alguma novidade. Se você disse que eu canto mal, para mim isso não é novidade. Se você pergunta para mim, como as mensagens que eu recebi, não sabe como eu levanto da cama todos os dias, eu também não tenho essa resposta, mas eu tenho uma certeza: tudo que eu faço é pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque por mérito próprio mesmo, eu não tenho condições nem de levantar da cama.
Mas mesmo assim a graça de Deus foi lá e me alcançou e me faz levantar da cama todos os dias e batalhar por mais um dia de vida, tentando fazer a diferença no mundo. Não é sobre mim que eu vivo, não é por mim, não é sobre mim, é sobre Deus. Então é isso. Para aquelas pessoas que me apoiaram, meu muito obrigado, sabe? Eu fiquei feliz com as palavras de apoio, com as mensagens de carinho que eu recebi, fiquei muito feliz. Mas para aquelas pessoas que não gostam de mim, que me criticam e essas que me atacaram aí na internet, para mim isso eu só tenho a orar, não pedindo a Deus vingança, né? Como eu já vi muitos fazendo, mas orar para Deus a quebrantar os corações, porque eu me vendo hoje e lembrando de mim há anos atrás, eu vejo o quanto Deus me transformou. Então, o mesmo Deus que me transformou é capaz de transformar qualquer pessoa. Essa pessoa que fala que nunca vai servir a Deus, um dia ela vai estar lá na frente ministrando a palavra. Então eu oro para que essas pessoas virem ministras do Evangelho, virem cantores do Senhor, né? Comecem a fazer a obra, evangelizar, sabe? Essas mesmas pessoas que atacam os evangélicos hoje, essas mesmas pessoas que atacam o Evangelho hoje, são as pessoas que amanhã vão estar ministrando a palavra. E eu oro por isso. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.